Segundo o relatório de 2015 da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, em relação às investigações sobre a violência do Estado ditatorial nos anos 70 contra determinados grupos sociais, a ditadura agiu no cerceamento da cultura negra e das manifestações políticas e sociais dos variados grupos negros que se organizaram pelos direitos humanos. Afirma ainda que eventos culturais também foram monitorados pelos órgãos de segurança, citando especificamente os bailes de música soul, que foram alvos da repressão ditatorial. Enfatiza que a comunicação interna da comunidade negra era objeto de interesse dos órgãos de inteligência, o que pode ser comprovado pela quantidade significativa de publicações, jornais, panfletos de associações culturais negras que foram apreendidos pelas forças de segurança do regime. Sejam bem-vindos ao CUTN na TV. Quatro décadas após a sua explosão, que provocou reações absolutamente divergentes entre as elites brasileiras, alguns apoiando, admirando e outros considerando ridículo e até perigoso, o movimento Black Rio, os bailes de soul, hoje é tema de teses, temas de dissertações, enfim, faz parte do elenco de assuntos que são abordados pela academia. E hoje nós tivemos aqui a apresentação de uma dissertação sobre esse tema, sobre o qual o próprio autor vai falar conosco. O tema, na verdade, surgiu quando eu era pesquisador da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, né, que era um órgão criado para investigar as violações de direitos humanos cometidas durante a ditadura militar no Brasil. E, especificamente, a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, ela teve um papel fundamental em tentar ampliar um pouco o olhar para essa categoria que a gente chama de atingidos pela ditadura, né? Normalmente a gente pensa que a violência da ditadura se voltou somente contra os militantes da esquerda, que em sua maioria a gente pensa que eram jovens da Zona Sul Carioca, brancos, de uma certa elite, mas nos últimos anos, né, e especialmente a partir do trabalho das comissões, tem surgido várias pesquisas que demonstram que, na verdade, a violência da ditadura atingiu amplos setores da sociedade, né? E então, ao longo das pesquisas da Comissão da Verdade do Rio, nós identificamos um conjunto de documentos das polícias políticas estaduais, o famigerado DOPS, que indicavam uma repressão e um monitoramento bastante atento da ditadura em relação aos bailes de soul. E, ao me deparar com essa documentação, eu tive interesse de fazer isso como minha pesquisa de mestrado, né? Nós incluímos o tema no relatório final da comissão e agora estou tendo a oportunidade de apresentar a dissertação sobre o mesmo tema, tentando dar um olhar bastante diferente, né, daquele que uma Comissão da Verdade. Nosso convidado de hoje é doutorando em Sociologia na UERJ, mestre em História Social da Cultura pela PUC-Rio, graduado em História pela mesma universidade. Foi assessor da Comissão Estadual da Verdade do Rio. Em 2018, nosso convidado apresentou sua dissertação sobre a repressão ao movimento Black Rio. Hoje nós vamos conversar com o professor, pesquisador e doutorando Lucas Pedretti. Lucas, como é que se deu o seu ingresso na Comissão da Verdade? Bom, antes de tudo, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui, dessa vez, desse lugar, né, de entrevistado. Eu comecei, na verdade, né, a estagiar na Comissão da Verdade do Rio ainda no terceiro período da graduação em História, em função, enfim, de uma professora minha que acabou se tornando minha orientadora de monografia e me levou à comissão. Eu tinha interesse pelo tema da ditadura e, a partir dali, eu comecei a me tornar um pesquisador da ditadura militar brasileira. O que você considera que tenha sido o grande feito da comissão? Eu acho que entre 2012 e 2015, que foi quando a Comissão Nacional da Verdade atuou e as comissões estaduais da Verdade também trabalharam, a gente, né, enquanto sociedade, conversou, lembrou, falou da ditadura mais do que a gente havia falado nas 3 décadas anteriores, né? Então, sem dúvida nenhuma, esse ciclo de atuação das comissões ajudou a colocar o tema da ditadura no debate público de forma muito intensa, de modo que, enfim, novas memórias, inclusive, surgiram sobre a ditadura e, dentro dessas memórias, a gente tem, enfim,
a luta dos movimentos e de grupos para colocar em debate também que a discussão sobre o quanto aquele regime ditatorial promoveu uma violência contra outros grupos sociais que não costumavam figurar, digamos assim, nas memórias e nas histórias que se contavam sobre a ditadura. Então a gente está falando dos indígenas, dos camponeses, da população negra, da população LGBTI, dos moradores de favelas e periferias. Na minha concepção, o grande trunfo do trabalho das Comissões da Verdade foi colocar esses debates em cena. E qual foi o incidente, digamos, que vocês detectaram na sua pesquisa que mais o marcou? Eu acho que, primeiro, é interessante a gente falar como esse tema surge, né, para a Comissão Estadual da Verdade, porque, enfim, não foi uma decisão da primeira hora das Comissões da Verdade a de abordar essas temáticas que eu mencionei anteriormente. Na verdade, isso é fruto de muita luta dos movimentos, dos próprios atingidos que pautaram essas discussões nas comissões. Então, a gente só, no âmbito da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, a gente, embora alguns assessores, enfim, a sociedade civil e também alguns membros tenham desde o início tentado implementar essa agenda de pesquisa dentro da própria comissão, a gente só teve força efetivamente para se voltar para essas pesquisas depois do lançamento do relatório da Comissão Nacional da Verdade, que foi em dezembro de 2014, porque houve muitas críticas em relação pela ausência desses temas. E aí a gente, então, de uma maneira, enfim, muito militante, muitas vezes, com a participação voluntária e militante da professora Tula Pires, da PUC-Rio, que nos ajudou muito nesse processo, a gente fez uma imersão de pesquisa em relação à temática da repressão ditatorial contra a população negra. E me chamou muita atenção quando eu estava pesquisando nos documentos do DOPS, né, o Departamento de Ordem Política e Social, que era a polícia política da época, e esses documentos ficam no Arquivo Público do Estado do Rio, e você pesquisa ali fisicamente, naqueles papéis dos anos 60, 70, então é tudo muito antigo. E o que a gente espera, enquanto pesquisador da ditadura, encontrar nesses papéis são, por exemplo, relatórios de monitoramento ao movimento estudantil, relatórios de ida, por exemplo, dos agentes a um sindicato ou a um ato público, uma manifestação pública, ou então, enfim, informações sobre a luta armada. Porque são esses as memórias que a gente tem sobre a ditadura, né? Quando a gente pensa na ditadura, a gente acha que a gente está se referindo fundamentalmente ao movimento estudantil, à luta armada. Então, chamou muita atenção quando eu estava, passando uma dessas pastas e me deparei com uma filipeta de bailes de música soul na quadra da Portela, no ano de 76. E aquilo, enfim, imediatamente criou um conflito com essas memórias que a gente tem sobre a ditadura. Era o encontro dos blacks. Pois é, o primeiro encontro nacional dos blacks na quadra da Portela. E aí, a partir daquele encontro com aquele documento, a gente percebeu que, para, enfim, pesquisar e conhecer mais sobre a repressão ditatorial contra a população negra naquele período, entender o fenômeno dos bailes black seria fundamental. E aí a gente começou a mergulhar muito nessa documentação, buscamos os testemunhos, né? Tivemos a oportunidade de conversar com você, inclusive, e foram surgindo dezenas, centenas de páginas sobre esses bailes, e os relatos eram os mais impressionantes. Eram agentes da polícia, do DOPS, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, indo aos bailes, relatando o que eles viam, muitas vezes com interpretações bastante diferentes do que efetivamente acontecia, né? Mas eu acho que... Algumas até excessivamente fantasiosas. Pois é, né? Uma que chama sempre a atenção que a gente conversa é de que eles veneravam Jimi Hendrix, né? Ou seja, referências... Idi Amin. Pois é. Enfim, os agentes buscavam referências esparsas, né, do que eles conheciam sobre, enfim, artistas e a cultura negra e colocavam ali mostrando que, na verdade, não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo. Eu acho que, então, foi isso assim, que chamou muita atenção. Foi a presença muito material desses bailes na documentação da polícia política, algo que a gente
não achava que encontraria num primeiro momento. Nós vamos voltar a esse tema, a espionagem, o movimento negro, Black Rio, mas ainda numa visão mais ampla. Existe aquela acusação que é feita pelos adversários, pelos defensores do regime militar, de que a Comissão da Verdade teria sido muito parcial, porque ela se fixou nos crimes cometidos pela ditadura e se esqueceu daqueles cometidos pela esquerda. Como é que você responde a essa? Pois é, eu acho que uma coisa que chama a atenção em relação à Comissão Nacional da Verdade do Brasil é o fato de que ela, diferentemente de outros países, ela foi criada quase 30 anos depois da Constituição de 88, do fim do regime militar. Então, a nossa Comissão Nacional da Verdade ela é criada num contexto de muita disputa de memória em torno daquele passado, né? E, sem dúvida, veio essa acusação, a gente tem como responder a ela de várias maneiras, mas, de um lado, é importante a gente entender que a violência do Estado não é igual à violência dos oprimidos ou à violência de quem está resistindo a um regime de força, a um regime ditatorial, né? Isso aí a gente pode procurar absolutamente desproporcional. Os melhores exemplos na história, né, para entender sobre, enfim, a legitimidade de se opor a um poder que é injusto. Por um lado tem isso, por outro lado tem a questão de que todos os integrantes, né, da luta armada que eventualmente, enfim, estiveram envolvidos em algum tipo de crime, pagaram por isso, na forma da lei e de formas que não estavam previstas em lei, né? Então, a tortura não era prevista nem na lei da ditadura, a execução sumária não estava prevista na lei da ditadura, o desaparecimento forçado não estava previsto nas leis da ditadura, né? Então, os militantes da esquerda responderam pelos crimes que não cometeram, os que eventualmente estiveram envolvidos em algum tipo de crime nesse sentido responderam também. Agora, o que a gente nunca pôde falar sobre, o que a gente nunca pôde investigar e as pessoas que nunca responderam pelos seus atos foram aqueles que praticaram violações de direitos humanos em nome do Estado ditatorial, né? Então, a Comissão Nacional da Verdade era uma tentativa de promover uma investigação extrajudicial em relação a esses crimes sobre os quais se mantinha um véu de silenciamento e de versões oficiais que, na verdade, eram mentirosas e que até os dias de hoje as Forças Armadas, principalmente, mantêm essas versões, né? Então, a comissão tinha um pouco o papel de questionar essas versões oficiais e promover isso que a gente chama da verdade em relação às graves violações de direitos humanos que aconteceram naquele período. Nós vamos voltar a esse tema, especialmente aquilo que se refere à questão racial, no próximo bloco. Hoje nós estamos conversando com o professor, pesquisador e doutorando Lucas Pedretti. Hoje nós estamos conversando com o professor, pesquisador e doutorando Lucas Pedretti. Lucas, pelo que a gente lê dos relatórios dos órgãos de informação da época do regime militar, havia muita invenção, havia muita criatividade, digamos assim, nos textos, naquilo que eles diziam ter visto. Ora, a gente pode imaginar que pessoas possam ter sido presas, torturadas e mortas porque um agente inventou uma história. Pois é, a gente muitas vezes ouve esse tipo de comentário, né? Por exemplo, especialmente quando a gente está falando da documentação da censura. Ah, a censura era burra, os agentes eram burros, eles erravam. Acontece que esses erros não são... Às vezes podem ser uma invenção, às vezes pode ser porque o cara não tinha realmente referências para escrever sobre o que ele estava vendo. Tinha que apresentar trabalho. Tinha que apresentar trabalho. Às vezes era um desafeto pessoal dele que ele, enfim, inventava qualquer coisa. Mas o fato é que essa documentação, a documentação das polícias políticas em geral, né, elas não são papéis quaisquer, são papéis que geram ações e esse tipo de ação que você falou. Então, a gente tem que olhar para essa documentação e
escapar um pouco dessa nossa vontade quase de rir quando a gente lê certos absurdos, entender que, na verdade, aquilo estava sendo produzido a partir de uma ideologia, né? Que, enfim, a gente pode nomear como a ideologia da doutrina de segurança nacional. Ou seja, a ideia de que praticamente qualquer ato que desagradasse ou que se afastasse um pouquinho do que, enfim, a ditadura achava correto do ponto de vista político, do ponto de vista moral, aquilo era considerado subversão e deveria, então, ser objeto de atenção das forças de segurança, levando a uma eventual prisão, que poderia levar à tortura, que poderia levar a uma execução sumária, que poderia levar a um desaparecimento forçado. Então, é muito grave, na verdade, a gente ler esse tipo de documentação, porque a gente vai entendendo que o regime ditatorial brasileiro produziu, né, durante mais de 2 décadas, uma enorme teia de suspeição enfim, monitoramento de todos os setores da sociedade. Então, quando alguém usa aquele argumento, né, de que a nossa ditadura não foi violenta, ou então a nossa ditadura foi uma dita branda, pois é. Esse é um dos elementos que a gente pode apontar. Na verdade, foram 2 décadas de produção de silenciamento, de medo, e que, na verdade, a gente colhe os frutos disso até hoje. Tem um documento especial que me chamou muita atenção, quando é produzido pela Aeronáutica, sobre o programa do Flávio Cavalcante, que o Tony Tornado tinha ido no programa, e o documento simplesmente se encerra com uma orientação do agente que escreveu para que todos os termos relacionados a racismo, raça, preconceito racial fossem banidos e fossem impedidos de aparecer na televisão. Ou seja, você está bloqueando que determinados temas cheguem à discussão pública, cheguem ao debate público, impedindo que, por exemplo, determinados temas, né, relacionados ao racismo que estavam sendo discutidos em outros países chegassem aqui. Então, esse é um dos efeitos perversos da ditadura e por isso que nossa ditadura está muito longe de ser uma dita branda. Lucas, como é que era a tramitação desses documentos? O agente fazia a sua observação, encaminhava à instância superior, como é que isso ia? Ainda nessa linha do documento que eu citei há pouco, chama muita atenção que a investigação sobre o Soul, né, sobre os bailes, ela envolveu praticamente todas as agências do regime ditatorial. Ela, enfim, subiu aos mais altos níveis hierárquicos e realmente o Soul foi visto como um problema de segurança nacional. Os primeiros documentos que a gente encontrou sobre o tema datam ali da virada dos 60 para os 70 e tem a ver ainda mais com a figura do Tony Tornado do que com os bailes. Festivais. Exatamente, né? Mas já naquele momento a ideia é aquela ideia que vai permear toda aquela década de 70, né? Que é, enfim, muito pautada pela ideologia, né, pelo mito da democracia racial, que a ditadura tinha como um importante pilar ideológico. Esses agentes... Era uma questão de segurança nacional. Pois é, esses agentes acreditavam que no Brasil, o Brasil era um país, né, onde vigorava a harmonia racial, onde não existia racismo, portanto, você ter uma música que celebre a identidade negra, você ter o Tony Tornado fazendo o gesto dos punhos cerrados num festival internacional da canção, eram formas de promover um problema que não existia, né? Então, era importar o problema do racismo, e isso poderia gerar, enfim, movimentos políticos, isso era uma questão da segurança nacional. Então, já no início, você tem, por exemplo, o Centro de Informações do Exército, que é uma das agências mais importantes daquele período, produzindo relatórios sobre o tema. Sobre os bailes, especificamente, o que a gente encontrou como primeiro documento data ali ainda de 1975 e tem a ver com um suposto plano de jovens negros, e aí... Intelectualizados? Pois as aspas são jovens negros de capacidade intelectual acima da média, fecha aspas, é isso que os agentes narram, né? Então, que estariam planejando sequestrar industriais brancos e criar uma comunidade exclusivamente negra. Ou seja, é aquilo que a gente estava falando que é quase risível, né? É quase cômico, porque é completamente absurdo.
Mas, ao mesmo tempo, é exatamente essa paranoia que gera toda uma sequência de ação que, a partir da qual surgem os primeiros relatos da ida de agentes aos bailes, né? Então, esse baile da Portela, um baile onde a Soul Grand Prix estava lançando seu LP, que aconteceu no Guadalupe Country Club, e, enfim, uma série de bailes que vão sendo enfim, que os agentes vão a essas festas e produzem relatórios. Esses relatórios são emitidos para os seus superiores. Quando chegam nos seus superiores, eles circulam entre as outras agências da repressão, que também passam a mobilizar seus agentes para monitorar aquele tema. Então vai gerando uma espécie de bola de neve em que o tema vai ganhando uma proporção gigantesca dentro das agências, né, de inteligência, das forças de repressão. Até o ponto em que, em 1977, o Conselho de Segurança Nacional discute o chamado racismo negro no Brasil, que era exatamente aquela ideia, né? Esses jovens estão importando um tema que não existe aqui, na verdade, porque eles efetivamente, muito imbuídos do mito da democracia racial, acreditavam que o Brasil era um paraíso racial. Então, é muito significativo ver como o debate chega na mais alta instância de aconselhamento dos presidentes ditadores, que era o Conselho de Segurança Nacional. Então, a gente está falando de uma questão que mobilizou centenas de agentes, as principais forças da repressão, produziu dezenas, centenas, talvez milhares de páginas de documento, que com certeza a gente só teve acesso a uma parcela muito pequena, porque a gente sabe que até hoje a documentação que não foi destruída continua fechada pelas Forças Armadas e pelas polícias. Mas já dá para ter uma ideia muito boa. Dá para ter uma ideia incrível, mas é isso, né? A gente, enfim, gostaria, inclusive, de ter acesso ao que outras agências produziram e até hoje não tiveram seus arquivos abertos. Mas o ponto importante, acho que, ao entender toda essa dinâmica, é um pouco avançar na direção de entender que, efetivamente, os bailes, de forma específica, mas as manifestações culturais negras, de forma mais geral, eram vistas como um problema de segurança nacional pela ditadura. E, por isso, a gente afirma no relatório, enfim, na dissertação avancei um pouco nessa direção também, que é possível entender que havia uma forma específica de violência do regime ditatorial iniciado em 64 contra a população negra, né? Para além do racismo institucional, do racismo estrutural, daquelas formas historicamente arraigadas de violência de Estado que se voltam contra a população negra, essa enfim, soma da doutrina de segurança nacional com a ideologia, com o mito da democracia racial, produziu uma violência muito, muito clara que, se não se expressa, até onde a gente sabe, né, na tortura, na execução de militantes do movimento negro, se expressa, por exemplo, nisso que a gente estava falando da censura a esse debate, de impedir que determinados temas viessem a público, fossem discutidos, e certamente isso é mais enfim, um elemento aí nessa soma de racismos estruturais e violências de Estado contra a população negra no Brasil. No artigo, que com certeza você conhece, Quando o Rio Era Black, a historiadora argentina Paulina Alberto nos mostra algumas coisas interessantes. Uma é que, é claro que esses agentes que se infiltravam nesses bailes tinham que ser negros, a cabelo afro, para poderem se infiltrar. E que, se de início eles repetiam aquilo que tinham dito que eles iriam ver, com o tempo eles vão mudando e vão verificando que os bailes não eram perigosos, porque não havia mensagens políticas, nem mensagens racistas, nem uso de drogas, nem violência. A outra coisa que ela nos mostra que é interessante é que algo que parece que acontece ao longo da história, quando se trata da questão racial, é que esquerda e direita se unem contra. A gente vê ali os artigos do Pasquim, do Movimento, de jornais de esquerda, igualmente contra essas festas, porque seriam obra do imperialismo americano. Jovens alienados. Jovens alienados. Pois é. Enfim, nomes importantes, como Ferreira Goulart, Aldir Blanc, chegaram aí à esquerda chegaram a escrever textos críticos, e à direita nomes como Gilberto Freire, né? Então, para a gente ver a dimensão que a questão tomou.
Eu acho que, em relação ao artigo da Paulina Alberto, tem uma questão muito importante que foi um pouco, que surgiu para mim depois que eu fui conversar com muitos frequentadores dos bailes, que não necessariamente eram organizadores ou que depois em suas vidas continuaram refletindo sobre aquele processo, né, aquele fenômeno. E muitos me falavam que, não, eu ia para o baile só para curtir, eu não me envolvia com política, aquilo não era uma questão para mim. E aí, contrastar essas falas com essa documentação, surge a questão, então, por qual razão o Estado continuou achando que os bailes eram perigosos, se até muitos dos seus agentes identificavam ali não uma questão mais cultural do que uma manifestação política em sentido estrito, né? E para avançar nessa reflexão foi importante olhar para os bailes menos numa lente de uma temporalidade curta só da ditadura e ampliar, né, a lente da temporalidade e inscrever esses bailes num movimento mais amplo, numa linha do tempo mais amplo que vai enfim, para começar no samba, passa pelo soul, hoje chega no funk, de criminalização das manifestações culturais negras, independente das suas mensagens políticas em sentido estrito, né? Ou seja... É a sua própria existência. É a sua própria existência que gera perigo, que é perigosa, né? Corpos negros dançando, sendo livres, circulando pela cidade, são perigosos por si só. Não precisam estar com uma placa abaixo de ditadura para serem perseguidos, porque eles são talvez mais perigosos do que um jovem branco da Zona Sul, né, de uma classe média universitária que esteja no movimento estudantil ou até na luta armada. Foi um pouco nessa direção que eu tentei caminhar na dissertação. Lucas, valeu, muito obrigado. Obrigado a você. Esperamos tê-lo outra vez aqui para continuar nessa conversa que não termina. Eu conversei com o professor e pesquisador doutorando Lucas Pedretti. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cultile.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntos mais uma vez. Cultile é o maior arquivo que conta a história do povo negro no Brasil.